Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula sobre transformadores. Na aula de hoje, vamos resolver um exercício sobre transformador trifásico. Bora para a aula! Esse exercício, a ideia nossa vai ser não só resolver um circuito envolvendo um transformador trifásico. Ele vai ter mais dois objetivos. Um vai ser a revisão de circuitos trifásicos, em que vamos resolver o circuito por fase. E um outro objetivo é nos prepararmos para a solução de problemas envolvendo máquinas de indução. Mais à frente, veremos que o circuito elétrico da máquina de indução é equivalente ao circuito elétrico do transformador trifásico referido no primário. Vamos entender aqui o que diz esse problema. Um transformador trifásico de 2,5 kVA, 381 volts, 220, ligado em delta no lado de alta e Y no lado de baixa. Aqui já temos uma informação importante. Estes dados não são os dados de operação do equipamento, são os dados nominais do equipamento. O equipamento pode estar operando em vazio, pode estar operando sobrecarga, pode estar operando a plena carga. Esses são os dados nominais. Sempre é bom lembrar que equipamentos trifásicos, os dados fornecidos são de potência trifásica total e grandezas de linha, seja de tensão ou corrente. Aqui temos que a tensão do lado de alta é 381 volts de linha. A tensão do lado de baixa é de 220 de linha. Ele está ligado em delta no lado de alta e Y no lado de baixa. Aí ele alimenta uma carga resistiva. Então já vale lembrar aqui, carga resistiva, temos um fator de potência unitário, ligada em Y, com 20 ohms por fase, ou seja, é uma carga trifásica equilibrada em que eu tenho 20 ohms por fase. Aí sim, ela está com 220 volts de linha. Em função dessa tensão em cima da minha carga, é que eu vou determinar as condições operativas do equipamento. Os parâmetros por fase são resistência do primário e do secundário, reatância do primário e do secundário. Observe aqui, ele nos dá o XM e o RC tende a infinito. Normalmente é uma consideração bem factível, já que as perdas no núcleo elas são bastante minimizadas quando a gente consegue fazer a laminação do núcleo do transformador. Dessa forma, o RC fica muito elevado. A minha corrente parasita é muito pequena. Pede-se, letra A, qual a potência trifásica de entrada no transformador, e B, qual a tensão de linha e a corrente de linha. Novamente lembrando, aproveitamos e vamos fazer uma revisão de circuitos trifásicos. Aqui de cara já vou destacar alguns pontos importantes. Vamos aqui colocar o nosso desenho esquemático de um transformador trifásico. Esse é o desenho esquemático do nosso transformador trifásico pelo perfil frontal. Aqui, onde temos mais espiras, é o lado de alta tensão. Onde temos menos espiras, vai ser o lado de baixa tensão. Um transformador trifásico é fácil compreender entendendo que cada uma das fases dele, ou cada uma dessa perna, é como se fosse um transformador monofásico. Então aqui eu teria fase A, fase B e fase C. No caso de equipamentos trifásicos, eu aplico aqui, supondo uma sequência ABC, fase 0, fase menos 120 e fase mais 120. No nosso problema, ele diz que o lado de alta está ligado em delta e o lado de baixa em Y. Vamos fazer essas ligações aqui. Final de uma bobina,
início da outra. Final da bobina, início da outra. De cada início, eu vou puxar uma fase. Vou destacar aqui o final de cada uma das bobinas. Veja, o final da A corresponde ao início da B. O final da B corresponde ao início da C. E o final da C corresponde ao início da A. No lado de baixo, o nosso transformador está ligado em Y. Vou ligar o final de cada uma das bobinas num ponto comum. Vai ser o meu neutro. O início de cada uma das bobinas, vou puxar a minha fase. A partir daqui, já vamos destacar um ponto que, por vezes, geram dúvidas. Em transformadores trifásicos, é fornecido a tensão de linha do primário e a tensão de linha do secundário. Vou chamar aqui dessa relação de transformação trifásica, dada por... No nosso equipamento, do lado de alta é 380, do lado de baixo é 220. Fazendo as contas, a gente tem a nossa relação de transformação entre as tensões de linha. Nós vamos resolver esse problema olhando o equipamento por fase, ou seja, eu vou trabalhar com apenas uma das fases do nosso equipamento e todas as outras bastam estar defasadas ali de 120 graus. Vamos observar uma situação que ocorre aqui. Na fase A, a gente tem uma relação de espiras entre a fase A, do lado de alta, com o lado de baixa. Isso vale para todas as outras fases. O transformador é equilibrado. Vou destacar aqui N1 espiras do primário e N2 espiras do secundário. Observe uma situação que ocorre aqui. Qual é a tensão que está do lado de alta sobre a minha bobina na fase A? É entre o ponto azul com o ponto verde. Ou seja, é a minha tensão de linha, V de AB. Eu tenho uma tensão de linha em cima do meu N1. Vamos olhar o lado de baixa. É o ponto neutro com a minha fase A. Eu tenho uma tensão de fase em cima da minha bobina do secundário da fase A. Então, a gente sabe que num transformador, a relação de espiras é a minha relação de tensão. Mas veja, do lado de alta, eu tenho na cara da bobina uma tensão de linha. Do lado de baixa, na cara da bobina, eu tenho uma tensão de fase. Vamos escrever ali. N1 por N2, eu tenho tensão de linha, quando a máquina está ligada em delta, e eu tenho tensão de fase, quando a máquina está ligada em Y. Porém, eu conheço a relação de tensões de linha. São os valores que eu conheço no equipamento. Então, eu vou fazer o seguinte. A nossa relação de espiras, em função dos dados que é oferecido, é dada dessa forma. Devido ao quê? Devido à ligação do equipamento. Então, quando eu for olhar por fase, eu tenho que ter esse cuidado. O nosso transformador, por exemplo, ele é 380 no lado de alta, dividido por 220. 380 dividido por 220 vai nos dar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai nos dar 3. Então, a nossa relação de espiras N1 sobre N2 é igual a 3. Chamei aqui a relação de espiras por fase de Azinho e ela é, para o caso do nosso problema, igual a 3. Quando formos representar o transformador ali trifásico por fase, vamos usar então essa relação. Agora vamos fazer o nosso circuito elétrico equivalente do nosso transformador trifásico.
Lembrando, cada uma das fases vai ser um transformador monofásico. Vamos relembrar aqui o circuito elétrico equivalente do transformador monofásico. Este é o circuito elétrico equivalente do transformador monofásico. Vamos relembrar. Temos as resistências do primário e do secundário, representam as perdas no cobre, a reatância de dispersão do primário e secundário, a resistência de perdas no ferro da máquina e a reatância de magnetização. O A é a relação de espiras do primário com o secundário. Por se tratar então de um transformador trifásico, teremos 3 circuitos idênticos. Vamos representar aqui. De acordo com a informação do nosso problema, fala que as perdas no núcleo elas podem ser desprezadas, que o RC tende a infinito. Então podemos abrir o circuito neste ponto. Vamos fazer isso. Vamos fazer as ligações. Do lado de alta, ele está ligado em delta. Final da bobina, início da outra. Final da bobina, início da outra. Final da bobina, início da outra. De cada início, vou puxar uma fase. Vou destacar aqui o final de cada uma das fases. Fase B, fase C e a fase A. Do lado de baixo, ligamos o nosso transformador em Y, então o final de cada uma será o nosso ponto comum. Do início de cada uma das bobinas eu vou puxar a minha fase. O problema, ele nos diz o seguinte, que é ligado uma carga em Y. Como podemos fazer a ligação da carga neste equipamento aqui? Farei da seguinte forma. De cada uma das fases, como a máquina está ligada em Y, nas fases passa a corrente de linha, é igual à corrente de fase. Então, para cada uma das fases, eu vou ter uma resistência, porque, de acordo com o problema, a carga ela é resistiva. Veja, qual que é a tensão que está por sobre essa resistência, essa fase? É a tensão entre o ponto A, o ponto azul, com o N. Então aqui eu tenho um VAN, uma tensão de fase. Na fase B, mesma coisa, entre o B e o N. E a fase C, mesma coisa. Então eu tenho tensões de fase em cada uma das resistências da fase, ou seja, está ligado aqui em Y. Vou destacar apenas o ponto neutro. Vamos resolver o nosso problema por fase. Vou olhar apenas uma das fases e vamos verificar o que acontece aqui. Então vou fazer o destaque aqui. Vou olhar apenas essa fase. O que é importante a gente observar? Veja, esses dois pontos aqui eu pego B, a fase B, e aqui eu pego a fase A. Do lado de cá eu pego a fase A e esse ponto é o meu neutro. Eu pego então o final dessa minha resistência. Vou representar aqui. De acordo com o problema, essa resistência vale 20 ohms por fase. Então, entre o meu ponto A e N, eu tenho aqui uma resistência de 20 ohms. Vamos retirar, então, toda essa outra parte, toda a fase B e toda a fase C. Agora temos o nosso circuito simplificado. Vamos colocar aqui os valores dos nossos parâmetros dados no problema.
Lembre, eles foram dados por fase. Estamos olhando aqui o transformador trifásico por fase, inclusive a nossa resistência da carga. Antes, já tínhamos resolvido e encontrado a nossa relação de espiras para o nosso transformador ligado delta Y e vimos que a relação de espiras nossa em função das tensões de linha vale 3. Vamos colocar esse valor aqui. De acordo com o problema, e é importante lembrar disso, ele fala que ele opera com tensão de linha na carga de 127 volts. Nós vamos resolver o nosso problema por fase. Do lado de baixa, veja, eu tenho aqui fase A, N é uma tensão de fase. Eu estou oferecendo uma tensão de linha. O módulo dessa tensão por fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Eu destaquei aqui o módulo da nossa tensão. A partir daqui, poderíamos resolver o exercício normalmente. Encontraríamos aqui a nossa tensão do secundário, refletiríamos, encontraríamos a corrente, refletiríamos e assim até encontrarmos a nossa tensão no primário. Veja que a tensão no primário é a tensão de linha. Porém, vou resolver o problema por reflexão e vamos chegar no seguinte circuito equivalente. O que seria por reflexão? Vou refletir a minha impedância, vou refletir a minha carga e vou refletir a minha tensão, todos para o primário. Vamos fazer isso. A minha impedância refletida é N1 sobre N2, que vale 3. Determinamos isso lá atrás, ao quadrado, pelo valor da minha impedância. Estou refletindo do secundário para o primário. Então, achei aqui, por arredondamento, 2,1 mais J5. Coloquei o valor aqui. A minha carga refletida será 180 ohms, usando o mesmo raciocínio. E por fim, a minha tensão refletida, usando a relação de transformação, vai ser dada por 381 volts. Aqui chegamos também num ponto importante. Precisamos colocar uma referência, uma fase zero no nosso problema. Normalmente, nós escolhemos como referência aquela tensão em que a gente conhece. Nesse caso, eu conheço a tensão na carga, que ela vale 381 volts. Repare, ela está referida do secundário no primário. Vamos colocar ela na referência, na fase zero. Então, eu posso tirar o módulo. Essa agora, então, é a nossa tensão fasorial. A partir daqui, conseguimos desenvolver o nosso circuito. Observe o circuito que nós chegamos aqui. Chegamos a um circuito em que nós subimos com o nosso transformador ideal e temos agora um circuito simples. Este modelo é um modelo muito importante para nós quando formos usar e estudar o motor de indução. O circuito elétrico equivalente do motor de indução é exatamente esse. Vamos ter preocupação apenas qual é a ligação que vai estar lá no primário, se é em delta ou em Y. Neste caso do nosso problema é em delta. Então aqui a gente já tem de cara a tensão de linha. O que circula aqui é a corrente de fase.
para determinarmos a de linha, basta multiplicar então por raiz de 3. Vamos resolver então agora este nosso circuito simples. Quanto vale a corrente que circula aqui? A corrente vale 2,11 ampere. Quanto que vale a tensão neste ponto? Com essa tensão, consigo determinar a minha corrente. Tendo a minha corrente, eu consigo determinar a minha corrente no primário, de fase. Lembra, aqui está dentro do delta. Essa é a minha corrente de fase no primário, dentro do delta. Para eu determinar essa tensão, eu conheço a corrente, conheço a impedância, somo com essa tensão. Essa é a tensão de fase do lado de alta. Como o equipamento está ligado em delta, a de fase é igual a de linha. Na letra A do problema, ele me pergunta qual a potência trifásica. Eu vou olhar cada uma das fases e multiplicar por 3. Então vai ser 3 vezes o módulo de V1 vezes o módulo de I1 vezes o que é muito importante, o fator de potência é por fase. O fator de potência é o ângulo entre a tensão e a corrente por fase. Vamos escrever ali. Fazendo essas contas, vamos ter que observe um ponto muito importante aqui, ó. É o ângulo entre 2,95 com o ângulo de 12. Então, eu vou fazer aqui a soma, seria a diferença entre 2,95 menos o menos 12,05. Fazendo essa conta, substituindo, tirando o cosseno e o restante da conta, a gente chega a... Aqui temos a nossa potência trifásica. Uma outra pergunta poderia ter sido feita. Qual o fator de potência visto pelo primário do transformador? Eu pegaria este ângulo menos este ângulo, a soma dos dois, no caso aqui dá 15 graus, cosseno de 15 graus é o fator de potência visto pelo primário do transformador. A nossa letra B faz a seguinte pergunta: qual a tensão de linha e qual a corrente de linha do primário do equipamento? Vamos voltar ao nosso circuito. Vamos lembrar aqui. Aqui, a tensão que encontramos por fase é igual à tensão de linha, porque o nosso equipamento está ligado em delta. Como era a ligação? Vamos fazer uma parte só da ligação aqui. Deste ponto, ia para a próxima fase. Retornava lá da última fase um fio que ligava com o início dessa. E então a gente tinha aqui a fase A. A fase B estava ligada no início da outra fase, que seguia, e tínhamos o nosso circuito equivalente. Qual a tensão de linha? V1 igual V de AB. Então a de linha igual a de fase. Vamos voltar lá. Qual que é a corrente de linha? Aí vamos ter uma tensão aqui. O I de linha é a corrente que circula neste ponto aqui. Ela vale raiz de 3. Para uma sequência ABC, seria fase menos 30 da corrente de fase. Porém, o nosso problema pergunta apenas qual o módulo da corrente de linha.
Então, o módulo da corrente de linha é raiz de 3 módulo da corrente de fase. Termina aqui o nosso problema. Acabamos então fazendo também uma revisão da parte de circuitos trifásicos. Resolvemos o problema por fase. Vou deixar aqui uma pergunta. Qual seria as perdas no cobre deste transformador? Como poderíamos fazer este cálculo de maneira simples? Lembrando de onde a gente tira essas perdas no cobre do circuito elétrico equivalente do transformador. Uma outra pergunta poderia ser qual o rendimento do transformador. Neste caso é mais simples ainda. Eu já tenho a nossa potência de entrada, é só saber a potência de saída. Essa foi o nosso exercício sobre transformador trifásico. Bom estudo para todos e até uma próxima aula.